Salve, salve pessoal, boa noite. Salve, salve pessoal, boa noite, salve galera. Bom, o pessoal tá entrando, eu vou começando a falar sobre o que é a live de hoje, né? Hoje nós tivemos um pronunciamento do ora ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele apresentou algumas acusações contra o presidente da República e essa live visa explicar justamente as consequências que podem surgir por conta desse pronunciamento do ora ministro Sérgio Moro. A galera vai entrando, tem que ficar evidente que o nosso bate-papo aqui é jurídico, o nosso bate-papo não é político. Eu acabei de ver, inclusive, que na minha postagem da live, alguém colocou um diálogo do Moro com uma outra pessoa. Eu respeito, até porque o meu Instagram ele é público, né? Ele não tem perfil particular, o perfil é público. As pessoas vão lá, vão postando, mas o nosso objetivo aqui hoje, galera que está entrando, estou falando aí sobre a live, é jurídica. A live é jurídica. Eu me sinto na obrigação, como professor de Direito Constitucional há tanto tempo, não só no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, mas em vários outros estados do Brasil. Então, assim, isso toca diretamente na minha matéria. E aí, algumas pessoas pediram para falar também das consequências se o ministro Sérgio Moro faltou com a verdade, né? Ou seja, se ele incorreria em denunciação caluniosa, vou falar disso também. Então que fique claro que essa live aqui é jurídica, ela não é contra o Bolsonaro, ela não é a favor do Moro, ela não é petista, não é PSOL, ok? Essa live ela é jurídica para explicar basicamente as consequências desses pronunciamentos de hoje. Né? Na verdade, ontem eu fiz uma live com o meu camarada aí, Luiz Gustavo, falando do direito constitucional com direito administrativo. Não falamos nada de cenário político, de Covid, de nada, né? E aí, hoje surgiu todo esse imbróglio. Bem, então eu vou falar de um roteiro, e aí depois do roteiro eu vou falar mais sobre os pronunciamentos de hoje do ex-ministro Sérgio Moro e as consequências disso sobre o Moro, se ele faltou com a verdade, e sobre o presidente Bolsonaro, se ele falou a verdade, né? Então, que fique claro que eu vou falar da falta da verdade e da verdade. Eu vou trazer os dois cenários para não achar que eu estou querendo pesar para o lado A, pesar para o lado B, beleza? É o seguinte, eu vou começar falando aí, minha galerinha, sobre crime de responsabilidade. Que papo é esse de crime de responsabilidade? Vamos lá. Nesse momento da nossa vida, ninguém consegue cometer um crime de responsabilidade. Sabe por quê? Porque ninguém está em um alto cargo público que te coloca em contato, por exemplo, com propostas orçamentárias. Vamos falar um pouco da Dilma, a tal da pedalada fiscal. Veja, eu, Araújo, vocês do outro lado, ninguém pode cometer um crime de responsabilidade atentando contra a lei orçamentária. Sabe por quê? Porque a gente não recebe proposta orçamentária, a gente não fica vendo duodécimo para distribuir, não é isso. Veja, atentar contra a lei orçamentária é algo que pode ser feito por alguém como o presidente da República. Então, a primeira coisa importante, vocês já devem ter visto e ouvido hoje o dia inteiro, crime de responsabilidade. O que é isso? É uma infração político-administrativa. A pessoa comete esse crime em razão do alto cargo público que ela detém. Então, o presidente da República poderia estar incorrendo, sim, em crime de responsabilidade. Então, só recapitulando, quem aqui nessa live pode cometer um crime de responsabilidade? Ninguém. Porque ninguém detém um alto cargo público de maneira a afrontar o artigo 85 da Constituição. Aliás, vamos embora fazer um negócio legal? Quem tiver aí uma Constituição e tudo, tu abre aí no artigo 85, eu vou até colocar aqui, eu tô com o notebook aqui na minha frente, vou colocar aqui, ó, artigo 85, para ficar mais didático, né? Didático o nosso bate-papo.
Olha só. Vamos lá. Cadê a Constituição do Planalto? Pronto, já está aqui. O Google já me ajudou. Olha só. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição, especialmente contra. Então, galera, o artigo 85, o objetivo de vida do bichinho, é falar sobre crime de responsabilidade. Então, veja, a gente não está falando sobre matar alguém, roubar, sequestrar, ok? Não é uma infração do Código Penal. Por isso, muito cuidado. O crime de responsabilidade, ele tem uma legislação especial. É a Lei 1079 de 1950. Repetindo, o crime de responsabilidade tem uma legislação especial. A Lei 1079 de 1950. Foi a mesma lei usada contra a Dilma. Tudo bem? Então, olha só, o crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa, tem previsão no artigo 85 da Constituição e tem regulamentação numa lei especial, que é a Lei 1079 de 50. Tranquilo? Aí, olha só, eu tô aqui com o meu roteiro, até canetinha aqui, ó. Conceito de crime de responsabilidade foi, localização na Constituição foi também, está no artigo 85 e na Lei 1079. Aí, preste atenção, para eu fazer essa live hoje, eu estudei o dia inteiro, eu assisti televisão, né, nos jornais o dia inteiro, até para ouvir o pronunciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, né, eu já suspeitava sobre o inciso que seria alegado. Deixa eu falar. Ó, para quem está entrando agora, eu vou dar as duas versões. Quais? Sobre o ministro estar falando a verdade e sobre o ministro estar faltando com a verdade. É porque tem a galera entrando agora, que fique muito claro que é uma live jurídica. Eu estou falando só de Constituição, de lei, não tem aqui esquerda, direita, nada disso. Beleza? Então é o seguinte, olha só. O artigo 85, então, ele fala do quê? Do crime de responsabilidade, né? Estou entrando aqui no bichinho. Só um minutinho. Vou ler de novo o caput. Olha só. São crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra o que é que foi dito hoje o dia inteiro na mídia. Inciso 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. E tu deve estar pensando, calma aí. Eu ouvi o ex-ministro Moro falando que o presidente estava interferindo ou desejando interferir nas diligências da Polícia Federal. Galera, eu estou repetindo o que o ministro o que ele falou. Eu não estou dizendo que o presidente fez isso, até porque isso será apurado. Inclusive, um pouco antes de começar a live, já foi noticiado em sites como o UOL, que já foi instaurado um pedido de inquérito, de abertura de inquérito do Ministério Público Federal, ok? Lá no STF, contra o presidente Bolsonaro. Então, para quem está pegando agora, acabou de ser noticiado um pedido de inquérito, de abertura de inquérito contra o presidente Bolsonaro, justamente para apurar o que o ministro Moro falou hoje. E tem que realmente ser apurado, para a gente saber se é uma verdade ou não. Beleza. Mas vamos lá. Vamos imaginar que isso seja verdade, que todo pronunciamento do ministro hoje tenha sido verdade. Por que o presidente incorreria no artigo 85, inciso 2? Lendo de novo. Ele atentou contra o livre exercício do poder legislativo, do judiciário, do MP e dos poderes constitucionais, se é uma interferência na Polícia Federal. Bom, hoje eu acho que vocês escutaram o dia inteiro também que a Polícia Federal é um órgão do Estado e não um órgão do governo. A Polícia Federal, ela acaba instruindo, ela acaba auxiliando instituições como o Poder Judiciário e também o Ministério Público. Conclusões da Polícia Federal seguem ao Ministério Público, o Ministério Público pode oferecer uma denúncia. Então, entendem ministros do STF que essa atitude do presidente, se o ministro Moro estiver falando a verdade, que essas atitudes do presidente incorreriam no artigo 85, inciso 2. Estaria ele obstando, estaria ele contrariando o livre exercício dos poderes, né, do judiciário aqui e do Ministério Público. Então, vou repetir, se isso for verdade, eu não estou falando que mas se for verdade,
o presidente estaria sim incorrendo em crime de responsabilidade, pelo artigo 85, inciso 2, ok? Aí é o seguinte, olha só, presta atenção. Alexandre, vamos imaginar, né, que isso tenha sido apurado, e como é que fica? O presidente já vai sofrer impeachment? Pelo amor de Deus, não é nada disso, não é nada disso. Como é que fica a situação? Tá, vamos lá. Primeiro ponto importante é lembrar vocês que existe a esfera do crime de responsabilidade e a esfera do crime comum. E eu acho muito importante que vocês tenham acesso ao que eu tive. Eu quero ler para vocês aqui, vai ser muito importante de verdade. Vou baixar aqui. Parte dessa abertura do inquérito contra o presidente Bolsonaro, que chegou no Supremo Tribunal Federal há pouco. Eu quero ler uma parte aqui para vocês, né? Quem está pedindo essa abertura de inquérito é o Procurador-Geral da República, mas eu quero ler para vocês essa parte aqui. Olha só. A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, revela a declaração de ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática pelo presidente da República, o que de outra sorte poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa. Ou seja, o próprio Ministério Público Federal está falando assim, olha, tem dois lados da moeda. O presidente poderia estar cometendo esses crimes que vão ser elencados agora, por mim, tá bom? Ou o ex-ministro Moro cometer denunciação caluniosa na forma do artigo 339 do Código Penal, e aí ele vai estar sujeito às sanções penais. Beleza? Por isso que eu estou aqui falando que eu estou dando as duas versões, os dois lados da moeda, porque o Ministério Público está fazendo isso aqui. Então, beleza. Olha só. Isso está na abertura de inquérito. Olha bem. Dos fatos noticiados, vislumbra-se em tese a tipificação de delitos como falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução da justiça, corrupção passiva privilegiada, ou mesmo denunciação caluniosa, além dos crimes contra a honra, enfim. Presta atenção, então. Tudo que você acabou de ouvir agora não é crime de responsabilidade. Não, nada aqui. O crime de responsabilidade, ele vai ter uma outra vertente. Isso aqui é o crime comum. E aí é o seguinte, repare que nós estamos falando do artigo 85, inciso 2, esse é o crime de responsabilidade, e agora vocês viram que o Ministério Público está falando de crimes comuns, vários aqui elencados. Olha bem, eu não estou dizendo que aconteceu, olha só como eu estou preocupado com isso. Eu estou dizendo que se o que o ex-ministro Moro falou foi verdade, tudo isso aqui pode ser imputado contra o presidente. Legal. Então eu quero falar das consequências do crime de responsabilidade e depois das consequências do crime comum. Beleza? Então vamos lá, fazendo só um resumo. Vamos falar do crime de responsabilidade agora, aquela infração político-administrativa. Araújo, vamos imaginar que realmente o que o ministro falou foi verdade. E aí, como é que vai começar o crime de responsabilidade? Qualquer cidadão, eu, você, qualquer cidadão, tá? Aquele que está no gozo dos direitos políticos, apresenta uma acusação contra o presidente da República na Câmara dos Deputados. Beleza? É só lembrar lá de 2015, daquele caso Dilma, né? Foi muito parecido. Por quê? Ela incorreu em crime de responsabilidade. Então, olha só. O cidadão, eu, você, qualquer um, apresenta uma acusação lá na Câmara dos Deputados. E aí? E aí que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele vai avaliar aquela situação, aquela acusação e submeter essa acusação ao plenário da Câmara. Por quê? Porque compete à Câmara dos Deputados autorizar o processo contra o presidente da República. E agora olha que interessante, nos crimes de responsabilidade e nos crimes comuns. Então a Câmara, ela funciona, entre aspas, como um escudo. Por quê? Porque se a Câmara admitir a acusação contra o presidente, ele já pode ser processado.
E aí qual é o detalhe? Não estamos falando em crime de responsabilidade? Se for provado isso, e se a Câmara admitir a acusação, o Senado Federal passa a ser competente para processar e julgar o presidente num crime de responsabilidade. Então, pessoal, cuidado com o que vocês estão lendo em grupos de WhatsApp que bombou o dia inteiro, em Instagram, em Facebook. Ninguém tira o presidente do dia para a noite. Isso é golpe. Tirar o presidente do dia para a noite, isso é golpe. Isso sim é golpe. Se houve isso tudo, e se ele realmente cometeu isso tudo, e veja, existem instituições para verificar isso, e não um Instagram, um Facebook, um grupo de WhatsApp, mas se ele incorreu nisso tudo, galera, haverá todo um trâmite, toda uma tramitação de acusação, e aí, vamos lá, quem é que apresenta essa acusação contra o presidente? Eu ou você, qualquer cidadão. Essa acusação vai passar por uma autorização da Câmara, 2/3 da Câmara devem admitir essa possibilidade de processo, autorizou, eles chamam isso, né, os livros chamam isso de juízo de admissibilidade da acusação, tá? Aí, admitida a acusação contra o presidente por 2/3 da Câmara, segue para o Senado. E o Senado Federal, também por 2/3, poderá culpar o presidente da República. Araújo, cacete, então calma aí. Se o Senado culpar o Bolsonaro, ele vai ser preso? Não, claro que não. Galera, esquece prisão. A gente está falando em crime de responsabilidade, tá bom? Preste atenção, a gente está falando em crime de responsabilidade. Ninguém vai ser preso aqui não. Se ele for culpado do crime de responsabilidade, acontece o quê? A inabilitação para exercer qualquer função pública por 8 anos, além do impeachment, né? Lembrando que no caso da Dilma aconteceu uma bizarrice, porque ela sofreu impeachment e não ficou inabilitada por 8 anos. Um negócio bizarro, mas eu nem tô aqui para falar disso. Dilma já foi, deixa ela lá no canto dela. Então é o seguinte, olha só, para quem está chegando agora, eu estou fazendo um resumo, dando os dois lados da moeda, tanto que eu estou falando sobre a verdade do Moro ou a mentira do Moro, só o tempo vai dizer, tá bom? E aí eu estou falando para vocês que no crime de responsabilidade, caberá a nós, cidadãos, apresentar uma acusação contra o presidente, essa acusação passar pelo crivo do presidente da Câmara, que vai submetê-la ao plenário da Câmara, o plenário da Câmara, por 2/3, vai admitir a acusação, e aí o Senado Federal poderia estar processando e julgando o presidente. Caso 2/3 do Senado entendam que o presidente é culpado, olha só, 2/3 da Câmara para admitir e 2/3 do Senado para julgar culpado, para declarar culpado. Aí o presidente vai ser preso? Claro que não. O presidente vai sofrer impeachment e pode ficar inabilitado para exercer qualquer função pública, cargo efetivo, cargo em comissão, concurso público, né? Por 8 anos. Beleza? Aí, qual é o detalhe, galera? Preste atenção aqui. Eu li há pouco, aqui, vou até voltar, porque teve gente entrando agora. Olha aqui. A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, revela a declaração de ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao presidente, o que de outra sorte poderia caracterizar igualmente crimes de denunciação caluniosa. E aí, o Ministério Público Federal elencou aqui vários crimes, como falsidade ideológica, advocacia administrativa, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada. Eu não sou criminalista não, tá? Criminalista vai poder falar muito melhor que eu. Mas o que eu quero te mostrar é que um crime não prejudica o outro crime. Sabe por quê? Porque no crime comum, olha bem, no crime comum, você tem um oferecimento da denúncia, normal. Quem tem que oferecer essa denúncia é o Procurador-Geral da República contra o presidente, ok? Só que a Câmara, ela também funciona como um escudo. A Câmara dos Deputados, também nos crimes comuns, ela vai autorizar ou não a possibilidade de processo contra o presidente por 2/3. Então, o que acontece, pessoal? Preste atenção aqui, tá?
Antes eu falei do crime de responsabilidade, artigo 85. Agora eu estou falando do crime comum. Então vamos imaginar que isso aqui, apontado pelo Ministério Público Federal, seja verdade. E aí? E aí que é o seguinte, no crime comum, a Câmara também funciona como um escudo. Ela autoriza o processo também por 2/3. Mas ao invés do Senado Federal processar e julgar o presidente, nós vamos para a fase do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, é o Supremo Tribunal Federal quem julgaria o presidente da República. Então, para ficar fácil na tua cabeça, se é crime de responsabilidade, a Câmara autoriza por 2/3 para o Senado julgar. Se é crime comum, a Câmara autoriza por 2/3 para o Supremo julgar. Então, repare que nós temos diferença. Crime de responsabilidade, o Senado decide. Crime comum, o Supremo decide. Mas em ambos os casos, a Câmara tem que autorizar o processo, é o juízo de admissibilidade da acusação por 2/3 de seus membros. Beleza. Araújo, no crime de responsabilidade, tu me falou há pouco, o presidente não pode ser preso. Realmente não. É inabilitação por 8 anos, é o impeachment, show de bola. E no crime comum ele pode ser preso? Pode. Sério? Sério. Agora é o seguinte, a Constituição é clara. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, o presidente não se submete à prisão. Então preste atenção aqui, ninguém vai imaginar o Bolsonaro aqui preso em flagrante, não. Pelo amor de Deus. O presidente da República, pelo artigo 86, parágrafo 3º, ele só pode ser preso após sentença condenatória. Então cuidado com essas viagens de quem não estudou direito. Então preste atenção aqui. O presidente da República, se ele for processado e julgado pelo STF por crimes comuns, ele não vai ser preso assim, não. Ele só pode ser preso após sentença condenatória. E digo mais, se isso aqui for verdade, porque eu não sei. Aliás, ninguém sabe, né? É uma especulação do cacete, mas eu não sei, vocês não sabem. E existem órgãos para isso, não somos nós, tá? Eu tô aqui justamente para te falar o seguinte. Pode o presidente ser preso? Pode, após sentença condenatória. Só que tem um detalhe. Se tu já estudou direito constitucional para concurso ou para a tua vida mesmo, você já se deparou com o artigo 86, parágrafo 4º. E ele fala que durante a vigência do mandato, o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Isso é o quê? É o seguinte, se o presidente mata alguém, mata o primo dele movido por violento ciúme da esposa, veja, não tem nada a ver com o mandato presidencial dele. Então ele não responde durante o mandato. Só que tudo que o Ministério Público Federal está imputando aqui no inquérito, na abertura de inquérito, tudo tem conexão com a atividade presidencial. Tudo! O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que se isso for verdade, se esses apontamentos do Ministério Público Federal forem verdade, o presidente vai sofrer persecução penal durante o mandato. Por quê? Porque isso aqui não é ato estranho. Porque isso aqui não é um crime passional. Porque isso aqui não é uma discussão de futebol. Não. Isso aqui, todos os atos... Vou ler de novo, ó. O que foi apontado... Não foi por mim não, hein, galera? Para quem está entrando agora, isso aqui é a abertura de inquérito do Ministério Público Federal que ingressou no STF. Então quem está falando isso aqui é o PGR, não sou eu não. Tudo bem? Olha só aqui. Presta atenção. Falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, além de crimes contra a honra, que seja. Galera, o que eu quero mostrar é que tudo que vocês viram tem conexão com a atividade presidencial. Olha só. Eu quero mostrar que durante o mandato, o presidente Bolsonaro, ele pode responder também como crime comum. Como crime de responsabilidade, claro, porque está ligado ao cargo dele. Mas, como crime comum, ele também pode, porque isso aqui, galera, não é ato estranho ao exercício das funções. Isso aqui não é ato estranho, isso aqui é ato conexo com a presidência. E aí ele pode também ser responsabilizado criminalmente. Araújo, beleza. E aí, cara, quais são as penas, né, do crime comum?
meu amigo ou minha amiga, a gente estuda lá atrás do direito penal, na parte geral. Gente, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Inclusive o artigo 5º também fala disso, né? O que eu quero mostrar para vocês é que a pena vai depender do crime que ele cometeu. Veja que tem aqui o artigo 299 do Código Penal citado, 344, 321, 319, 317, 138 a 140. Eu não sei, até porque eu não sou ministro do Supremo para julgar o cara aqui. Eu só estou aqui nesse momento mostrando para vocês o seguinte. 1. O presidente pode ser responsabilizado criminalmente? Pode. Durante o mandato? Pode. Então, Araújo, você está falando para mim que, se isso for verdade, o Bolsonaro pode ser responsabilizado no STF e no Senado Federal? Sim. Por quê? Porque no Senado Federal, quais seriam as penas? Inabilitação para exercer qualquer função pública por 8 anos e o impeachment. Legal. Lembrando que, se ele sofrer impeachment, não necessariamente fica inabilitado, que inclusive isso aconteceu com Dilma. Tá. Se sofrer, né? A gente não está aqui falando que vai sofrer. Beleza. Araújo, e no crime comum? Vai depender do que está no Código Penal. Beleza. Só que é um efeito da condenação a perda do cargo. Então, se ele for condenado criminalmente por esses crimes ou por algum desses crimes, o artigo 92 do Código Penal fala lá, são também efeitos da condenação, né? Ele fala lá, inclusive ele fala também do artigo 15, né? Alguns livros constitucionais falam assim, olha, lá no artigo 15, onde se fala a perda e suspensão dos direitos políticos, fala lá que condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, isso é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Então, muitos falam que, ó, se o cara é um agente político e tem a suspensão dos direitos políticos, caceta, ele não pode permanecer no cargo. Então, o que eu estou mostrando para vocês, tá? Para quem está acompanhando há pouco tempo. O que eu falei agora foi sobre o Moro estar falando a verdade. Agora, e se o Moro estiver falando mentira? E se isso for uma inverdade? Porque ele vai ter que provar. Inclusive, olha só o que o Ministério Público Federal colocou nesse finalzinho aqui, desse pedido de abertura do inquérito aqui. Olha só. Para tanto, indica-se como diligência inicial a oitiva de Sérgio Fernando Moro. Claro, porra, o cara tem que ser ouvido para saber se ele está falando a verdade ou mentira. Porque se ele estiver falando mentira, se ele estiver faltando com a verdade, ele incorre em crime de denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Então, o que eu quero mostrar, entenda, é que pode ter uma consequência para o ex-ministro Moro, como também pode ter uma consequência para o presidente Bolsonaro. Tá? Então, estou sendo aqui, galera, o mais imparcial possível. Tá bom? Agora, olha só. Indica-se como diligência inicial a oitiva de Sérgio Moro, a fim de que apresente manifestação detalhada sobre os termos do pronunciamento, com a exibição de documentação idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em questão. Galera, agora não é mais com a gente. Agora, basicamente, a gente não propagar fake news, por favor, né? Na hora que a gente recebe um print de Twitter, vocês já devem ter recebido pra caceta. Na mesma hora você bate o olho no print do caraca, não acredito que aconteceu isso. Rodrigo Maia falou isso. Sérgio Moro falou aquilo. Galera, entra no Twitter oficial do cara, na conta oficial do cara e vê se é verdade. Senão a gente vai estar propagando fake news. Inclusive, isso é tão grave que tem na Câmara dos Deputados instaurada uma CPI de fake news. CPI das fake news, inclusive, né? A denominação dela. Então, resumindo o samba todo aqui, o momento agora é acompanhar, saber o que é que o Moro tem a apresentar, porque, entenda, o que o Moro fez hoje é gravíssimo. Veja, gravíssimo. Estando certo ou errado, é gravíssimo. Gravíssimo. Porque isso implica diretamente na possibilidade não só do impeachment do presidente, mas também da prisão do presidente. Então, galera, é muito sério. Porque nós ouvimos hoje
jornalistas falando pronunciamentos de ministros do Supremo, tá? Alegando a incorrência no artigo 85, inciso 2, isso geraria crime de responsabilidade, e nesses todos que eu citei pra caceta pra vocês aqui agora, e nesse caso seria crime comum. Então, minha gente, eu tô falando que é tão grave, que a gente pode ter mais um presidente sofrendo impeachment. Isso é horrível para nossa imagem, isso é péssimo. Não se trata de gostar ou não gostar de Bolsonaro, se trata de mais um presidente seguidamente sofrer impeachment. Cara, uma escolha democrática na qual há um impeachment. Isso é péssimo, péssimo. Eu não estou nem falando de economia, porque economicamente está todo mundo desesperado, né? Tá, agora alguns vieram me falar assim, olha só. Araújo, e se o presidente cair? Se o presidente cair, existe um vice-presidente, pô. Ninguém tá falando aí de novas eleições. Ah, porque tá nos primeiros 2 anos do mandato, novas eleições. Pelo amor de Deus. O artigo 81 da Constituição, ele só fala em novas eleições no caso de dupla vacância. Porra, galera, não é o caso. Existe um vice-presidente. Quer você goste ou não, existe um vice-presidente. Então, se acontecer alguma coisa contra o presidente, entra o vice-presidente e ele termina o mandato. Ah, Araújo, quem vai ser o vice-presidente? Ninguém, né, pô? Se o vice-presidente assumir a presidência, ele governa sem vice-presidente, né? Ele governa sem vice-presidente. Ó, estão perguntando aí, quem vai julgar o Moro? Ué, galera, o Moro perdeu todo o privilégio de foro, né? Ele não tem mais o cargo, o alto cargo de ministro, né? Ele é um cidadão comum como você, vai ser julgado pela justiça comum, né? O que eu quero mostrar para você, é claro que um processualista criminal pode estar elucidando mais, mas ele não tem mais foro privilegiado. Nós sabemos que a figura do foro privilegiado sofreu uma nova interpretação do Supremo recentemente, né? Um ano e meio, mais ou menos, que tem que estar ligado ao cargo, né? No exercício deste. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, o presidente pode ser processado no Senado por crime de responsabilidade ou no Supremo por crime comum. Porque vai ter gente falando assim, ah, mas o presidente não pode ser processado por ato estranho. Mas esses atos não são estranhos. Esses atos que o Ministério Público Federal apontou aqui na abertura do inquérito são todos ligados à atividade do presidente. Então, galera, que fique muito claro o seguinte, na minha função de professor aqui com vocês e de cidadão, o que a gente tem que fazer é evitar de espalhar fake news, correr atrás da fonte das informações, saber se aquilo é verídico e, principalmente, eu quero ver e ouvir o que o Moro tem a dizer. Por quê? Porque você gosta do Bolsonaro? Não, porra, o cara é meu presidente. Votando nele ou não votando nele, ele é nosso presidente. E cabe a nós, como cidadãos, saber se isso é verdade ou não. Então eu quero saber o que o Moro tem a apresentar, porque o que ele fez hoje foi gravíssimo. Estando certo ou estando errado, muito mais grave ainda, né? Porque ele tem que ser processado por isso. Agora, estando certo, aí é hora de exigir que as instituições responsabilizem o presidente, claro. Só que isso não cabe a mim, a você, a nós decidir se tem que queimar no inferno ou se tem que ser preso. Isso aí, existe um poder judiciário para isso, existem instituições como o Ministério Público para isso, né? E a Polícia Federal, ela precisa sim ter a sua independência no sentido de não ser obstruída, que é isso, né? Hoje o dia inteiro se falou, a Polícia Federal não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. A Polícia Federal, ela acaba sendo um suporte para as atuações tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público. Por isso, o artigo 85, inciso 2, tá? Então, olha só, eu vou aqui repassar o meu roteiro com vocês, eu agradeço aí de coração a participação. Conceito de crime de responsabilidade, a gente falou, é uma infração política administrativa na qual ninguém aqui dessa live pode cometer, porque
quem comete crime de responsabilidade precisa estar num alto cargo público, não é o nosso caso, né? Eu, servidor público, eu posso cometer agora uma improbidade, mas não um crime de responsabilidade. Localização na Constituição, vamos lá, artigo 85, mais precisamente inciso 2, Lei 1079 de 50. Esses crimes de responsabilidade, você não os encontra em Código Penal, em legislação penal. Não, é uma legislação especial e essa lei é a Lei 1079 de 50, tá bom? Aí vamos lá. Sim, artigo 85, sim, acusação. Se é crime de responsabilidade, qualquer cidadão, você, qualquer cidadão pode apresentar uma acusação na Câmara se o crime for de responsabilidade. Agora, galera, se for crime comum, tem que ser o Procurador-Geral da República a oferecer a denúncia contra o presidente, tá bom? Inclusive, esse pedido aqui de abertura do inquérito foi dele, né? Augusto Aras, Procurador-Geral da República, tá bom? Agora vamos lá. A Câmara funciona como um escudo. Por quê? Porque a Câmara que autoriza o processo contra o presidente, seja no crime de responsabilidade, seja no crime comum. Agora, mãozinha. Crime de responsabilidade. A Câmara autoriza para o Senado processar e julgar. Crime comum. A Câmara autoriza para o Supremo Tribunal Federal processar e julgar. Tá bom. Vamos lá, penas. Se for crime de responsabilidade, a pena é a inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos e o impeachment. Se for crime comum, vai depender do Código Penal, mas ele acaba também perdendo o cargo, porque é um efeito da condenação, a perda do cargo, ele vai ter direitos políticos suspensos e por aí vai. Araújo, o Bolsonaro, caso isso seja verídico, eu não estou falando que caso seja verídico, o Bolsonaro pode ser preso? Pode. Quando? Quando sobrevier a sentença condenatória. Por quê? Porque o artigo 86, parágrafo 3º fala: enquanto não sobrevier a sentença condenatória, sentença penal condenatória, o presidente não está sujeito à prisão. Ou seja, o presidente só pode ser preso após sentença condenatória. Tudo bem? E o que acontece, eu fiz um resumão agora, né, galera? O que acontece se o Moro estiver faltando com a verdade? Porque a gente quer saber, é óbvio, né? E o Ministério Público também. Todo mundo quer saber. Denunciação caluniosa aqui, o próprio Ministério Público Federal está falando aqui, ó. Quer ver? Vou ler de novo essa parte. A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, revela a declaração de ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao presidente, o que de outra sorte poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa. Então, galera, o próprio Ministério Público Federal já está colocando o seguinte, ó, Bolsonaro pode estar incorrendo nisso aqui, mas o Moro pode estar incorrendo nisso aqui. E já me perguntaram, o Moro não tem mais privilégio de foro, o cara não é mais ministro, não é mais foro privilegiado, tá bom? Agradeço aí a participação de vocês. Agradeço também vocês entenderem que isso aqui não é uma live política, que eu não estou aqui falando de direita, de esquerda, e sinceramente, para quem trabalha mais com isso, sabe que essa coisa de direita e esquerda nesses momentos não vale de muita coisa. Eu falo isso com propriedade porque eu trabalho com isso, tá bom? Mas o momento agora é da gente ser o mais cidadão possível, não propagando fake news, não fazendo isso, procurando a veracidade das informações que te enviaram, ok? E galera, vamos embora ver o que é que o Moro tem a apresentar. Tranquilo? Beleza? A gente vai fazer mais live, claro, até porque o final de semana vai ser só isso, segunda-feira vai ser só isso também, tranquilo? E aí, claro que semana que vem a gente já vai ter mais live, deixa só surgir mais alguma notícia impactante que a gente vai explicar com certeza aí pra vocês, tá bom? Aquele grande abraço aí, fico feliz aí de vocês terem gostado. Grande abraço para você, excelente final de semana, tudo vai dar certo e a gente se vê.